A vida interior de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 27. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, desde a conversão da samaritana até o retorno a Jerusalém. Em direção a Samaria. Tendo chegado aos confins da Galileia, depois de muitas fadigas na pregação, e depois de ter operado numerosos milagres, convertido grande número de pecadores e instruído os povos, parti com os apóstolos para a Samaria. Antes de partir, orei ao Pai, como costumava fazer. Pedi-lhe cuidar daquela gente e dar-lhes graça e ajuda para que se mantivessem firmes na fé da palavra por mim pregada e não vacilassem em minha ausência. Sentia profunda pena de deixá-los, embora por breve tempo, mas o zelo pela salvação dos povos da Samaria impeliam-me a dirigir-me a eles. Por isso deixei aqueles que criam em mim bem recomendados ao Pai. Vi que o Pai não os abandonaria, mas que teria particular cuidado de todos. Por causa disto, tributei-lhe graças. Tendo-lhe pedido ajuda, partir desprovido de tudo. Embora aquela viagem fosse muito longa e acidentada, parti sem provisão, inteiramente abandonado à providência do Divino Pai. Pedi ao Pai dar aos meus sequazes ardente desejo da salvação das almas, desapego total de todas as coisas e grande confiança em sua divina ajuda, deixando todas as comodidades para ir ajudar o próximo e executar a vontade divina. Vi que o Pai não deixaria de fazer o que dele reclamava. Vi ainda que bem poucos haveriam de se prevalecer de tal graça, porque as mais das vezes cada qual tem em mira os próprios interesses. São raros os que se abandonam completamente à providência divina. Experimentei profunda pena por causa disto, pois sem tal abandono, pouco ou nenhum fruto adquirem as almas. Consolei-me, no entanto, ao ver alguns que nisto me imitariam tão bem. Por causa destes, rendi graças ao Divino Pai. Solicitude dos apóstolos para com Jesus. Os apóstolos exortavam-me a tomar algum repouso, pois viam-me tão fatigado e testemunhavam os numerosos padecimentos que suportava na pregação. Demonstravam por isso compaixão para com minha pessoa. Respondi-lhes que viera ao mundo para cumprir a vontade do Pai e para padecer muito e satisfazer a justiça divina pelas ofensas que recebia do gênero humano, que viera para servir e não para repousar ou ser servido. Aquietavam-se com isso os apóstolos. Admiravam-se entre si como, apesar da compleição tão delicada, podia suportar tantas fadigas e tantos padecimentos. Animavam-se mutuamente a padecer, vendo o exemplo que lhes dava. Olhavam-me de vez em quando com grande compaixão, especialmente quando estava muito cansado. Para dissuadi-los de tal pensamento, fazia-lhes algum discurso sobre o mérito do padecimento. Assim os animava a padecer de boa vontade a carência de tudo, prometendo-lhes um grande prêmio no paraíso. Deste modo, prosseguia a viagem, instruindo-os e animando-os. Respondia às numerosas e variadas interrogações que me faziam. Embora alguns deles falassem de maneira assaz ignorante e tola, tinha compaixão deles e instruía-os com caridade e amor. Amor e solicitude para com os apóstolos. Amava muito minha pequena Grey, por isso não deixava de demonstrar-lhes nas ocasiões oportunas o amor que lhes dedicava, tendo compaixão de seus defeitos, consolando-os nas aflições interiores, visto que frequentemente se perturbavam, animando-os a padecer, embora estivesse às vezes bastante ocupado em pregar, em restituir a saúde aos enfermos, em instruir a turba, em orar ao Pai,
apesar de tudo, mostrei-me sempre solícito por sua salvação e inteiramente atento a eles, como se não tivesse outra ocupação. Em verdade, velava por eles, pois estavam já destinados a serem as colunas e os alicerces sobre os quais queria edificar minha igreja. Por isso, importava muito instruí-los em tudo, porque eles deviam ser depois chefes e mestres de todas as nações. Por intermédio deles, devia-se semear a fé no mundo inteiro. Em consequência, olhava-os a miúde com amor e compaixão, vendo quanto lhes caberia sofrer por meu nome. Eles também mostravam-se muito afeiçoados a mim. Quando empreendiam viagens pelos campos, disputavam entre si qual conseguiria aproximar-se mais de mim. O lugar mais junto de mim era, no entanto, de João. Às vezes, os outros viam isto com má vontade e receavam que fosse por mim muito mais amado do que eles. Por isso aborreciam-se, porque seu amor não era ainda perfeito. Mas tranquilizavam-se, pois era muito jovem e por causa de sua pouca idade e seu parentesco comigo, segundo a carne, julgavam que fosse mais amado por mim. Eu, não obstante, mostrava-me afeiçoado para com todos, olhando a todos com a mesma benignidade e amor. Embora dedicasse a João maior afeto por causa de sua inocência e pureza, e porque após minha morte devia ser o conforto de minha querida mãe, ficando em seu lugar. Via que no mundo haveria muitas discórdias, especialmente entre as famílias e em numerosas comunidades por causa de tais demonstrações de afetos particulares. Pedi, portanto, ao Pai dar aos chefes e superiores clara luz para poderem conhecer o grande mal que causam tais particularidades e como originam discórdias entre os súditos. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a dita luz com sua graça. Vi que alguns aproveitar-se-iam e executariam bem seu ofício. Vi ainda que muitos falhariam nisto. Por eles senti grande pesar, e muito mais o senti porque vi as numerosas discórdias entre eles, por esta causa, e as ofensas que receberia assim do Divino Pai. Pedi-lhe novamente iluminá-los e conceder-lhes graça maior. Vi que o Pai o faria. Muitos, em consequência desta graça, reconheceriam seu erro e se emendariam. Por isso me alegrei e rendi graças ao Divino Pai. Padecimentos de Jesus e dos apóstolos. Prosseguindo desta forma pelo nosso caminho, isto é, instruindo meus discípulos e pregando em todos os lugares por onde passava, suportamos, tanto eu como os apóstolos, numerosos padecimentos. Muito a miúde passávamos a noite no campo, afligidos por fome e sede, cansados sem alimento algum. Quando nos encontrávamos em tamanha necessidade, não creias, esposa minha, que me perturbasse ou me aborrecesse. Jamais. Antes alegrava-me muito. Animava os apóstolos a suportarem de boa vontade aquela tribulação. Eles se regozijavam também nesses sofrimentos, porque via que eu não só me alegrava por isso, mas rendia graças ao Divino Pai. Em tamanha necessidade, não deixava de pedir ao Pai se dignasse consolar os apóstolos, dando-lhes ânimo para sofrer e infundindo virtudes nutritivas às ervas de que se alimentavam, a fim de que ficassem saciados e nutridos com aquilo que a terra lhes ministrava. O Pai não deixava de consolá-los, dando às ervas substância e sabor, como fizera várias vezes em ocasiões semelhantes. Vi que meus sequazes encontrar-se-iam frequentemente em semelhante necessidade. Por isso pedi ao Pai dar-lhes ânimo e força em tais padecimentos e infundir sabor e substância ao pouco alimento que encontravam no campo para conservar-lhes a vida. Vi que o Pai o executaria mediante sua admirável providência. Com isto me alegrei e rendi graças ao Pai. Muitas eram as provas e os ensinamentos oferecidos aos apóstolos ao viajar com eles. Tais ensinamentos imprimia-se-lhes na mente,
embora então não os pusessem em prática por não estarem ainda bastante desapegados do amor próprio. Fizeram-no após receberem o Espírito Santo, conforme hás de perceber na outra obra que escreverás. Então, por virtude divina, lembraram-se perfeitamente de quanto lhes ensinei. Tornaram-se perfeitos em tudo, de modo a poderem exercer seu ofício quais mestres eruditos e perfeitos. Nos arredores da Samaria. Aproximando-nos da cidade de Samaria, percebiam os apóstolos aonde ia, mas ainda não o que queria operar. Por isso, estando muito cansados e afatigados da viagem, desejavam repousar, querendo que também eu repousasse. Mas eu não procurava repouso. Meu coração ardia de outro anelo, a salvação das almas. Em consequência, afastei-me um tanto deles e fui sentar-me à beira do poço de Jacó. Sentia bastante fadiga e calor. Tinha muita sede naturalmente. Ardia-me no peito a sede ainda maior da conversão, seja da samaritana, seja de toda aquela nação. Por isso orei ao Pai, supliquei-lhe enviasse para lá a samaritana. A samaritana. Esta mulher era pecadora. O demônio servia-se dela para aprisionar a muitos, conforme já disse. Sentindo-se a samaritana inspirada a vir buscar água, veio logo, correspondendo à inspiração, embora sem advertência e sem saber coisa alguma. Chegando ali, olhou-me, vendo-me com vestes vil e pobre, não me deu importância. Reconheceu-me por nazareno e membro do povo hebreu. Os hebreus eram odiados por eles. Portanto, antes se perturbou. Mas, percebendo a gentileza do meu aspecto e a beleza e a majestade do meu rosto, era atraída a olhar-me novamente com espanto. Não teve, no entanto, compaixão alguma de mim, embora me visse com tanto calor e cansaço. Agiu assim por reconhecer que pertencia à nação por eles odiada. Esperei que atingisse a água. Depois lhe disse com voz muito amável: Mulher, dá-me um pouco desta água para beber. Tenho necessidade. Estas palavras moveram o coração da mulher à compaixão e ao amor. Contudo, resistiu às primeiras palavras. Respondeu: Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus odeiam os samaritanos, e tu me pedes de beber? A mulher observava-me. Pouco a pouco o coração foi se enternecendo e a mente se iluminando. Disse-lhe: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz: Dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria água viva. A estas palavras, a samaritana, mais enternecida e mais iluminada, chamou-me pelo nome de Senhor, e profundamente desejosa, depois de ter conversado um pouco comigo e eu lhe ter explicado a virtude desta água que eu posso dar, disse-me com desejo: Senhor, dá-me dessa água, para que eu já não tenha, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Respondi que fosse chamar seu marido e voltasse. Confessou-me que não tinha marido. Então lhe manifestei e revelei o que estava escondido diante dos homens, e somente ela a conhecia. Quando lhe manifestei as faltas, reconheceu seu erro e de coração se compungiu. O Pai iluminava-a mais ainda, e ela recebeu a graça. Inteiramente compungida, disse-me: Senhor, vejo que é profeta. Prossegui a conversa com a mulher e a instruí. Após breve discurso, confessou-me como sendo o Messias prometido aos judeus. Não o neguei. A mulher, inflamada de amor pelo conhecimento acerca de minha pessoa, teria querido liquefazer-se em minha presença. Estava ferida de dor por causa de suas culpas e também ferida de amor para comigo. Repleta de júbilo pela graça recebida, anelava que toda a região conhecesse minha pessoa e todos conseguissem a graça que ela havia obtido.
Nesse interim, chegaram os apóstolos, que se haviam demorado na cidade, para procurar algum alimento. Trouxeram-mo a fim de que eu comesse, pois sabia que tinha disso grande necessidade. Ficaram admirados de que conversasse com a samaritana. Por isso indagavam o que esperava dela e de que lhe falava. A mulher, vendo que os discípulos haviam chegado, com o coração ainda mais inflamado, deixou a vasilha de água e com loucura correu para a cidade, gritando e chamando todos os habitantes a correrem e verem aquele que lhe havia dito tudo o que ela havia feito e verificassem se eu era o Messias, conforme ela acreditava. Neste interim, convidaram-me os discípulos para comer. Respondi-lhes: Tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Julgavam que tinha recebido comida de outrem. Por isso respondi-lhes: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E comecei a instruí-los sobre vários assuntos. Enquanto me entretinha com eles, chegaram muitos samaritanos que tinham dado crédito às palavras da mulher. Pediram-me que fosse à cidade e conversasse com eles. Assim fiz. Muitos da cidade creram em mim, imediatamente ao ouvir minhas palavras. Por isso demorei-me ali alguns dias para instruí-los. Dizia alguns à mulher, a qual me seguia, que acreditavam em mim, não por causa do que ela lhes dissera, mas porque me ouviam e reconheciam ser eu o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Por causa de sua fé, operei também muitos milagres, restituindo a saúde a todos os enfermos que conduziam a mim. Quase todos da região vinham ouvir-me pregar. Converteram-se numerosos, grandes pecadores. A obra do demônio. O inimigo infernal fremia por causa de suas derrotas. Por isso esforçava-se por dissuadir aquele povo de vir ouvir minha palavra. Era, no entanto, afugentado e abatido mediante minha virtude e o poder que tinha sobre ele. Então atiçava os escribas e os fariseus, os ministros do templo e os anciãos, sugerindo-lhes diversas coisas contra mim e incitando-os a procurar minha morte. Por isso, de vez em quando, estes mais se enfureceram contra mim, segundo as instigações do demônio. Soube-se em Jerusalém de minha estada no meio dos samaritanos. Foi motivo para ainda mais se falar mal de mim. Começaram a chamar-me de samaritano, porque para eles era nome injurioso. Percebia tudo. Todas as coisas eram-me manifestas devido à divindade que havia em mim. Tive grande pena, de modo que com isso a consolação causada pela conversão da samaritana e daquele povo foi muito amargurada. Oferecia tudo ao Pai, suplicava-lhe perdão e excusava diante dele todos os meus inimigos e perseguidores, dizendo-lhe que os perdoasse, porque não sabiam o que diziam e faziam. O Pai aplacava-se por causa de minhas súplicas. Em relação ao fato da samaritana, roguei ao Pai desse a todos os meus irmãos graça e luzes, a fim de que, conhecendo seus erros, se emendassem e prestassem fé às palavras que lhes dirigi por meio dos apóstolos e discípulos. Fadigas de Jesus e súplicas. Olhava a samaritana e todo o povo tinha compaixão deles. Afadigava-me muito, instruindo-os durante o breve tempo que me demorei entre eles. Passei a noite em parte orando, em parte ensinando a todos os que vinham a mim. Eram muitos. Via em sua pessoa a multidão dos povos privados da luz da verdadeira fé. Tinha presente todos os infiéis. Oh, quão profunda era a pena, a dor! Por isso exclamava miúde ao Pai e rogava-lhe com ardentes súplicas enviasse seus ministros para que os iluminasse mediante a pregação evangélica e dessem-lhes a conhecer as verdades eternas. Oh, quanto pedia por eles ao Divino Pai! Vi que o Pai não deixaria de fazê-lo com suma providência. Vi todos os que empreenderiam tão santo exercício
e o grande fruto colhido em vista de suas fadigas e santas obras, as numerosas conversões dos pecadores e dos infiéis, em consequência das pregações e exortações deles. Com isto muito me alegrava, sentindo suma consolação. Considerava depois todos os operários evangélicos, quais verdadeiros irmãos, e experimentava para com eles grande amor. Por isso recomendava muito ao Divino Pai os libertasse de todo o mal e lhes desse saúde e força para resistirem a tantas fadigas e graves padecimentos que em tal ofício lhes importa sofrer. Toda aquela consolação foi amargurada ao ver o grande número dos que persistiriam na obstinação e que ainda perseguiriam aqueles que se empenham em tão santo exercício para a glória do Pai e salvação de suas almas. Às vezes, no mais profundo silêncio da noite, derramava copiosas lágrimas ao ver a multidão dos infiéis e dos hereges, firmes em sua perversidade e obstinação, e tantos submergirem continuamente nas penas eternas. Ó esposa minha, quanta essa dor me traspassava o coração! Quantos suspiros e quantas lágrimas derramei durante noites inteiras diante de meu divino Pai. Embora obtivesse a conversão de muitos, contudo ficava sempre angustiado ao ver que muitos outros se perderiam. Deixa a cidade da Samaria. Tendo iluminado e instruído aquele povo mediante minha divina sabedoria, parti deixando-lhes muitas observações sobre o modo de agir para se conseguir a vida eterna. Antes de partir, orei ao Pai. Roguei-lhe por toda essa nação, a fim de que a iluminasse cada vez mais e assistisse por meio da graça, para que a minha palavra produzisse fruto e não se apagasse na mente dos habitantes. O Pai prometeu-me a dita graça. Agradeci-lhe por parte de todos. Louvei-lhe a infinita misericórdia e bondade. Após ter obtido tudo isto do Pai, parti deixando a todos, embora aflitos por causa de minha partida, bastante consolados pela graça que lhes concedera. Ia viajando com os apóstolos e suportando muitos padecimentos, fome, sede e cansaço. Oferecia tudo ao Pai em desconto das ofensas que recebia de meus irmãos. O Pai punha grande complacência em minhas ofertas. Em vista deste comprazimento, pedia-lhe para que todos os meus irmãos, muitas graças, as quais eram concedidas pelo Pai com verdadeira liberalidade. Vê Jerusalém de longe e chora. Tendo, pois, muito padecido na dita viagem, ao chegar perto de Jerusalém, vi de longe esta cidade. Detive-me para olhá-la com profunda ternura. Mirava-a e, vendo a destruição que se seguiria, meu coração enterneceu-se e chorei sua ruína. Meus discípulos ficaram estupefatos ao me verem chorar. Não era meu hábito. Por isso, atemorizaram-se muito. Nenhum deles ousava perguntar-me pela causa de meu pranto. Retirei-lhes, no entanto, qualquer suspeita, manifestando-lhes a causa. Dirigi-me justamente à cidade pronunciando palavras de compaixão. Se tu conhecesses e os que vivem pacificamente em ti também conhecessem o que é oculto aos teus olhos e que agora não sabes. Virão sobre ti dias em que teus inimigos te cercearão de trincheiras e te apertarão de todos os lados. Destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Isto sucederá porque não conheceste o tempo em que fostes visitada e abusaste tanto da misericórdia que o Pai te fez, cumprindo em ti suas promessas. Chegará, pois, o tempo em que se cumprirá tudo o que te disse agora, em castigo de tua obstinação. Prosseguindo a viagem, entrei na cidade e fui ao templo, como ouvirás. Fica ciente, esposa minha, de que meu pranto não foi só por causa da destruição de Jerusalém,
mas ainda por apresentarem-se então à minha mente todas as almas que, tendo sido assaz favorecidas por meu Pai e tendo recebido tantas graças, se mostram tão duras e obstinadas, não correspondendo à misericórdia divina. Vi que finalmente seriam abandonadas por ele, que de modo mísero se perderiam e os inimigos infernais fariam grandes devastações entre elas. Vendo ser tão grande o número delas, meu coração foi traspassado de aguda dor e meus olhos derramaram abundantes lágrimas. Tanto mais que mirava a cidade onde operara numerosos prodígios e muito devia padecer pela salvação das almas. Vendo que esta não haveria de querer se prevalecer de tantos benefícios, experimentei pena assaz profunda, de modo a arrancar-me lágrimas dos olhos. Pedi ainda ao Pai dar a todos os meus irmãos clara luz para conhecerem o mal grave que domina os que abusam da graça divina e vivem obstinados no erro, a fim de que também estes chorem tamanha desgraça e ofereçam pelos infelizes ardentes súplicas ao Pai, para obterem a conversão deles. Vi que o Pai não deixaria de fazê-lo e muitos aproveitariam a dita graça. Vi depois os castigos enviados pelo Pai às cidades, às nações inteiras, por causa das numerosas ofensas delas recebidas. Vendo tantos flagelos da ira divina, senti profunda dor por elas. E se bem que aqueles castigos fossem necessários para que os pecadores perdidos caíssem em si, contudo, por amar muito os meus irmãos, doía-me ainda esses castigos, embora eles os provocassem. Consolava-me, porém, porque os ditos castigos para muitos alcançariam proveito. Muitos emendar-se-iam e arrepender-se-iam de seu erro. Por tudo louvava o Divino Pai. Expulsa os negociantes do templo. Após entrar em Jerusalém, fui imediatamente ao templo, onde encontrei os negociantes inteiramente ocupados em vender, comprar e negociar, produzindo grande tumulto. Por isso, inflamado de zelo pela glória do Divino Pai, apanhei algumas cordas que ali estavam e enxotei do templo os negociantes. Mostrei então minha autoridade e majestade, a qual não podiam resistir. Disse-lhes que a casa de meu pai era casa de oração, mas eles dela tinham feito um covil de ladrões. Ameacei-os com semblante severo. Expulsei-os todos. Partiram murmurando contra mim. Alguns dos fariseus e ministros do templo presentes vieram com ousadia perguntar-me como tivera audácia de enxotar do templo aqueles que lá estavam, e que autoridade tinha sobre eles. Confundi-os, no entanto, e partiram, não tendo coragem de falar. Fiquei depois no templo a orar com os apóstolos. Fúria dos fariseus. Os escribas e os fariseus souberam imediatamente o que eu realizara no templo. Enfureceram-se ainda mais. Em outras ocasiões eu os expulsara, mas quando eu ia pregar e me afastava de Jerusalém, voltaram de novo a negociar. Os escribas, os fariseus e os ministros do templo enfurecidos, pois diziam entre si: que grande ousadia dele! Vem com tanta liberdade, sob pretexto de zelo, e condena todas as nossas obras. É preciso propriamente procurar de todos os modos matá-lo. Viam, no entanto, que todas as minhas obras eram perfeitas e que a turba tinha elevado conceito e respeito de mim. Por isso atormentavam-se, uma vez que não podiam descobrir em mim coisa alguma a que agarrar-se para condenar minhas obras e retirar daí pretexto para matar-me. Andaram pela cidade quais insensatos, repletos de raiva e de ódio contra mim. Vendo que não podiam desafogar seu furor sobre minha pessoa, apaixonavam-se de tal modo que não podiam encontrar repouso, nem tranquilidade. Eram muito instigados pelo demônio.
Este feroz inimigo tinha grande poder sobre eles, porque estavam todos mergulhados em numerosos e graves pecados. O demônio, portanto, os dominava e os induzia a fazer aquilo que deles pretendia: que me odiassem, injuriassem, falassem mal de mim, murmurassem e procurassem matar-me. O inimigo infernal triunfava ao vê-los secundarem-lhe as sugestões. Eles, infelizes, jamais quiseram reconhecer o estado miserável em que se encontravam, por abusarem sempre das luzes divinas e oferecerem grande resistência à graça divina. Não deixava, porém, de repreendê-los nos sermões públicos e dar-lhes a conhecer o seu erro. Em verdade, quando ouviam minhas palavras, comoviam-se porque minha palavra era muito potente e penetrava mesmo os corações duros. Mas eles, sabendo disto, por ter-lhes ocorrido várias vezes assaz, resistiam. A miúde, não podendo resistir mais, tapavam os ouvidos para não me escutarem. Grande era a perfídia e a obstinação dos fariseus. Quando sabiam que não podiam mais oferecer resistência à graça e às luzes que minhas palavras lhes comunicavam, ou partiam ou tapavam os ouvidos para não as ouvirem. Tal era o ódio e a paixão contra mim que, embora conhecessem bem a miúde a verdade, mais se obstinavam. Por conseguinte, em meu coração aumentava a pena por causa de sua obstinação. Apesar de tudo isto, nunca deixei, enquanto vivi na terra, de fazer o necessário para sua salvação, dando-lhes a conhecer com grande clareza a verdade que eu pregava. Ao horto. Tendo-me, entretanto, demorado com os apóstolos no templo a orar ao Pai, e estando muito cansado por causa da viagem empreendida, e tendo necessidade de tomar alimento, foram eles procurá-lo. Depois comemos juntos com a acostumada pobreza, retirados à parte, fora da cidade. Por ser a hora tardia, partimos. Dirigi-me ao horto, a fim de orar. Os discípulos ficaram em lugar mais apto para o repouso. Durante aquela noite, apresentei muitas súplicas ao Pai, pedindo pela salvação de todos os povos aos quais pregara, impetrando-lhes muitas graças e luzes do Divino Pai. Vi que em breve encontrar-me-iam a orar pela última vez neste horto, onde sofreria tão penosa agonia e começaria minha amarga e dolorosa paixão. Abracei tudo de bom grado para cumprir a vontade do Pai e satisfazer abundantemente a justiça divina. Ofereci minha pronta obediência e resignação ao Pai, em suplência por tudo aquilo em que falham meus irmãos, os quais, ao preverem que se lhes prepara qualquer tribulação, se perturbam, inquietam-se e não querem de modo algum conformar-se com a vontade do Divino Pai, nem com aquilo que ele dispõe em favor da salvação de suas almas. Pedi ao Pai, em vista dessas ofertas, se dignasse iluminá-los e dar-lhes a graça, a fim de que, conhecendo a vontade e as disposições divinas em proveito deles, humilhassem-se e submetam-se em tudo e por tudo aquilo que o Pai dispõe para eles. Vi que muitos, por causa da dita graça, conformar-se-iam e submeter-se-iam de boa vontade a sofrer todas as penalidades e amarguras que o Pai, com admirável providência, lhes enviaria, em proveito de suas almas. Por isto senti profunda alegria. Esta ficou um tanto amargurada pelo grande número daqueles que não aproveitariam a graça. Tendo passado toda essa noite em parte orando e em parte suplicando ao Pai, louvei-o e agradeci em nome de todos os irmãos. Após o despontar do dia, parti e fui ao templo com os apóstolos. No templo, o sermão na presença da mãe. Espalhara-se a notícia de que eu estava no templo. Por isso muitos concorreram para ouvir-me argumentar. As pessoas ajuntaram-se no lugar onde sabia que me demorava a pregar e a ensinar. Vieram também procurar-me muitos dos discípulos.
Embora os escribas e os fariseus tivessem divulgado que ninguém devia dar-me crédito por ser eu homem sedicioso, não obstante vieram muitos para ouvir-me, atraídos pela doçura, a suavidade de minhas palavras e a virtude que havia em mim, especialmente os simples e os de boa vontade que em mim acreditavam. Por isto os fariseus se iravam, vendo que não se dava crédito às suas ordens. Queriam castigar o povo e mesmo lançar as mãos em minha pessoa. Ameaçavam tudo isto, mas de fato não podiam executar. Encontravam-se como ligados, sem poderem empreender a obra determinada e combinada entre eles, porque ainda não havia chegado a hora de minha paixão. Tendo-se, portanto, reunido muita gente para ouvir-me, preguei com o habitual zelo e fervor. Ao ouvirem minhas palavras, os corações dos ouvintes ficavam consolados e compungidos, e cada vez mais admirados diante de minha divina sabedoria, de modo que, por longos que fossem os sermões e os ensinamentos, pareciam-lhes breves momentos. Esteve ali também minha dileta mãe, a qual em espírito tudo sabia, e quando eu me encontrava perto de Nazaré, vinha sempre ouvir-me e procurava-me, pois seu coração não aguentava estar por muito tempo sem me rever em pessoa e ouvir-me. Aquele sermão foi muito longo. Assim fiz para satisfazer o desejo da turba, que ansiava por ouvir-me e ser instruída, bem para convencer os corações de alguns obstinados escribas e fariseus, que ali estavam com más intenções, isto é, para me prender. Estavam, no entanto, um pouco à parte, com rosto maligno e olhar torvo, mas ouvindo-me argumentar, não ousavam aproximar-se. Embora sentissem a sublimidade de minha doutrina, a doçura de minhas palavras e as verdades eternas que lhes explicava claramente, contudo estavam duros como pedras. O coração de minha querida mãe jubilava ao ouvir-me e ver-me. Oh, quantos eram os afetos amorosos daquele coração amante! Quantas súplicas fazia ao Pai, a fim de que todos aproveitassem meus ensinamentos! Quantas ofertas que de mim e de si mesma fazia com ânimo tão constante e generoso! Quantas consolações traziam-me ouvi-la e revê-la! A miúde voltava para ela olhares amorosos, pelos quais seu coração ficava ferido e penetrado. Também os suaves atos dela feriam meu coração. Minha consolação, porém, foi muito amargurada ao ver os corações duros e obstinados dos ímpios fariseus, que ofereciam tão grande resistência a tamanha graça e tantas luzes. Após meu sermão, aproximaram-se ousadamente os pérfidos, dirigindo-me várias interrogações. Foram convencidos e confundidos por mim, mediante a habitual sabedoria e graça divina. Mostravam-se ousados em minha presença e faziam grande violência a si mesmos para mostrarem sua autoridade. Mas, de fato, em seu íntimo estavam assaz apavorados e lutavam bastante, porque a graça e a divindade que havia em mim atemorizava-nos e abatia-lhes a arrogância. Contudo, fazia grande violência a si mesmos, porque a paixão os dominava. A turba estava atônita ao ouvir o que me diziam. Eles ousavam ainda usar palavras injuriosas para fazerem com que todos sentissem que não me temiam e não davam crédito à minha doutrina, contrária à lei e mesmo às obras deles, as quais julgavam ser inteiramente perfeitas. Assim apresentavam-nas aos olhos dos homens. Demonstrei-lhes, no entanto, seu erro e sua malícia. Tendo ficado confundidos e envergonhados, retiraram-se cheios de indignação e de mágoa, sem saberem o que responder às verdades declaradas. Continuei meu discurso às turbas, que inteiramente atônitas, os ouvirem minha celeste doutrina, louvavam-me entre si. Encômio de uma mulher. Enquanto estava assim falando, uma mulher simples, movida pela doçura de minhas palavras, atraída pelo amor para comigo e muito mais por impulso divino, ergueu a voz e exclamou: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e felizes os seios que te amamentaram.
Anelava esta mulher prestar-me um louvor digno de meus méritos, mas por ignorância não sabia como expressar o louvor. Estimou não prestar-me louvor maior do que este, a seu ver. Foi por um impulso divino que a mulher me fez tais louvores e que, querendo louvar-me, chamou feliz quem me dera a luz e me aleitara. Minha querida mãe estava presente. O pai quis fosse publicamente chamada bem-aventurada para que os escribas e os fariseus, que tanto a aviltaram, chamando a mulher vulgar e vil, fossem confundidos. A turba alegrou-se ao ouvir essas palavras. Cada qual repetiam-as a si mesmo. Os fariseus se iravam e não podiam descobrir quem era que de tal modo me havia louvado. Do contrário, tê-la iam castigado. Depois que a mulher proferiu aquelas palavras, respondi: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Disse estas palavras para prestar maior louvor à dileta mãe, que ela foi duplamente bem-aventurada, por ter sabido guardar bem a palavra divina. Era justo que as criaturas chamassem bem-aventurado o seio que me havia dado à luz e eu atribuísse o título de bem-aventurada à alma e à mente que em si me recebeu e guardou. Assim, aprovei o louvor que lhe fora dado pelas criaturas e lhe prestei louvor bastante maior, pois com justiça devia dar-lhe louvor acima de todo louvor, desconhecido pelas criaturas. Se as criaturas a louvavam, muito mais convinha fosse louvada com maior razão por mim, que a conhecia e sabia seu mérito. A querida mãe ficou confundida ao ouvir o louvor, porque era profunda a sua humildade, e fez reverter todos os louvores para o Criador, referindo-os a ele. Eu disse aquela palavra ainda para confundir bastante os escribas e os fariseus, dando-lhes a conhecer que tinha certamente a sorte de ouvir a palavra divina, mas não a guardavam, ao invés a desprezavam. De fato, meu pai comunicou-lhes tantas luzes para conhecerem a verdade, e eu lhes disse aquelas palavras porque sabia como desprezavam minhas palavras inteiramente divinas. Mas apesar de ter esta luz, desprezavam-na, como costumavam fazer, e mais do que nunca enfurecidos partiram. Terminei o sermão, deixando a turba bem instruída acerca da observância da lei divina, iluminada para conhecer as grandezas do Divino Pai, inflamada em seu amor, consolada e animada a seguir o caminho por mim ensinado. Supliquei de novo ao Pai transmitir-lhe luz a todos os meus irmãos, como se dignara comunicar àquela mulher simples, a fim de que, ao conhecerem a virtude, louvem-na, abracem-na e exaltem ainda todas as coisas divinas dignas de louvor. Vi a esposa minha que no mundo reinaria este vício e os homens enganar-se-iam, louvando coisas antes censuráveis, e o que é verdadeiramente louvável seria censurado. Via que louvar-se-iam os dons naturais das criaturas, os dons da graça não seriam considerados, antes seriam por muitos censurados. Senti profunda pena por isto. Pedi muito ao Pai comunicasse a todos clara luz para conhecerem a virtude e os méritos das criaturas, louvando os quais dons de Deus. Pois se a criatura age virtuosamente e adquire mérito, é porque Deus lhe dá a graça de poder agir com perfeição. Por isso, todos os louvores dados à criatura devem reverter ao Criador, porque Ele dá tudo gratuitamente à criatura. Vi que meu Pai não deixaria de dar a dita luz a todos os meus irmãos e que muitos a aproveitariam. Alegrei-me e tributei graças ao Divino Pai. Vi, porém, o grande número daqueles que dela abusariam e experimentei a amargura. Muito mais a senti ao ver alguns que, inteiramente dedicados a louvar o que deve ser censurado e aborrecido, afligem grandes injúrias ao Divino Pai, censurando as obras divinas, assaz perfeitas e dignas de eterno louvor, e louvando as obras malvadas das criaturas, não somente censuráveis, mas ainda suscetíveis de eterno castigo. Para suprir quanto nisto faltam meus irmãos, ofereci ao Pai todos os louvores dados por minha pessoa,
e procurava que todos louvassem ao Pai pelas obras maravilhosas que eu fazia. Fatiguei-me muito à procura de sua glória e honra, falando sempre de suas maravilhosas perfeições, de sua infinita misericórdia, de sua bondade e imensa caridade. Falando disto, seja à turba, seja aos escribas e aos fariseus, meu coração jubilava. Tal era o ardor que as palavras proferidas eram quais dardos agudos a ferirem e a aquecerem os corações dos ouvintes, de modo que até os próprios inimigos sentiam-se inflamados de amor ao Divino Pai. Por isso, como já te disse diversas vezes, tapavam os ouvidos para não me ouvirem, porque receavam render-se, sentindo que lhes penetravam no coração, embora assaz muito duros do que as pedras. Pedi ao Divino Pai dar um pouco desse ardor aos meus irmãos, especialmente aos escolhidos, para glorificarem meu nome e exaltarem a sua glória, a fim de que as palavras deles sejam penetrantes e inflamadas de amor, de modo que cheguem a ferir e penetrar os corações dos ouvintes, e os corações mais duros se rendam diante delas. Vi que o Pai não deixaria de dar tal graça a seus ministros, enchendo-os de seu amor e de sua caridade divina. Vi que causaria em muitos admiráveis efeitos. Suas palavras acenderiam nos corações dos ouvintes um ardente amor para com o Divino Pai. Com isto fiquei contente e rendi graças ao Pai, também por parte de todos eles. Vi ainda que haveriam alguns que abusariam de tal graça, ocultando o dom de Deus, ou não correspondendo ao dito dom, por não fazerem o que devem, a fim de satisfazerem o amor próprio ou por respeito humano, ficariam privados de tal graça. Por isto senti amargura, seja por causa do prejuízo deles, seja porque, desprezando a graça, tornam-se indignos de receber outras graças. O próximo fica privado de tão grande ajuda em vista do proveito espiritual, porque os ministros do Pai, se exercem o próprio ofício como convém, dão grande ajuda à alma do próximo, para chegar à perfeição daquela vida que lhes ensinei mediante tantas fadigas e padecimentos. Por isso pedi ao Pai substituir os que abusam de tal graça, e ou não fazem conta dela. Vi que o Pai o faria. Jamais faltariam no mundo ministros zelosos da glória divina e da salvação das almas, os quais acenderiam nos corações de meus irmãos o amor ao Divino Pai. Queria consumir-me inteiramente e aniquilar-me pela glória do Pai, ao qual amava infinitamente, conhecendo-lhe o infinito merecimento. Efetivamente, depois cumpriu-se meu desejo, porque consumi-me e morri pela glória do Divino Pai e pela salvação das almas. Terminado o sermão, fiquei no templo a ensinar e instruir todos os que se aproximavam de mim. Minha querida mãe estava ainda lá, escutando todas as minhas palavras, as quais encerrava e guardava no coração. Eram para ela outros tantos dardos que a inflamavam cada vez mais no amor para comigo, o amado filho. Recolhe-se com a mãe ao lugar habitual. Tendo-me demorado algum tempo a satisfazer a todos os que se aproximavam de mim, dei graças ao Divino Pai e saí do templo com os apóstolos e muitos discípulos. Fui ao albergue onde costumava ir das outras vezes, quando estava em Jerusalém. Veio também minha querida mãe. Ali a sós falou-me, dando desafogo à sua dor, seja pela minha ausência, seja também por causa de meus padecimentos e fadigas suportadas, todas dela conhecidas e com toda exatidão. Consolei-a, animei-a a sofrer com intrepidez e a preparar-se para sofrer maiores tribulações e dores. Ela respondia prontamente estar seu coração para tudo preparado e disposto a cumprir a vontade do Pai, sacrificando-lhe juntamente com a minha pessoa, também a sua. Regozijei-me muito ao ver a querida mãe não apenas inteiramente conformada e pronta a sofrer toda a tribulação, mas ainda não tão generosa, intrépida, constante em suas duras aflições e disposta a praticar todas as virtudes em grau heróico, dando tanto gosto ao Pai. Quando estava em minha presença, vi a sua bela alma, da qual contemplava minha efígie, como em límpido espelho.
Ao vê-la toda bela e enriquecida de graças e méritos, experimentava suma alegria. Tal regozijo, no entanto, era amargurado, vendo-a tão aflita por causa de meus padecimentos e das perseguições que eu sofria. Todas as penas que sofria eu em meu íntimo, feria-lhe a alma com dor aguda. Sabia que eu ficava pesaroso por causa de suas dores e mais se afligia, de modo que seu coração estava sempre martirizado. Quando me via e ouvia pregar, a grande consolação experimentada era amargurada, pois em minha presença mais se avivavam nela minhas dores. Minha querida mãe foi nisto inteiramente semelhante a mim, bem como nas outras coisas, pois jamais teve consolação que não fosse amargurada. E quando não havia outra coisa, a mera memória de minha futura paixão e morte mantinham-na sempre em grande martírio de dores e penas. Via como as almas mais caras ao Pai e por ele mais amadas seriam atribuladas de muitos modos. Por isso pedi ao Pai dar-lhes a graça de poderem sofrer com generosidade e resignação tudo o que de penoso e adverso lhes ocorresse. O Pai prometeu-me a dita graça. Vi que muitas seriam generosas e conformadas. Prevaler-se-iam bem da dita graça. Por isso senti consolação, embora sentisse também amargura ao ver tantas abusarem da graça mencionada e fugirem de qualquer ocasião de padecer, sem jamais quererem submeter-se generosamente a tudo o que o Pai dispõe a respeito delas. Por isso ofereci ao Pai minha generosidade no sofrer, em suplência de quanto meus irmãos falham nisto. Os apóstolos em colóquio com Maria. Tendo-me entretido por algum tempo com minha querida mãe e tratado com ela acerca da obra da redenção e de quanto me convinha padecer e sofrer, a fim de que se cumprisse a vontade do Pai e tudo o que de mim estava escrito nos profetas, dei licença aos apóstolos e aos discípulos de falarem com ela, particularmente Judas, que foi por ela advertido de modo a estar atento e vigilante quanto à sua paixão de interesse e avareza. Tendo-se entretido um pouco com ela, já tarde, tomaram os apóstolos alguma refeição da qual estavam muito necessitados. Nicodemos com Maria e depois com Jesus. À noite, retirei-me para orar ao Pai. A querida mãe fez o mesmo. Os apóstolos repousavam, enquanto estava orando com a dileta mãe. Voltou Nicodemos para ser melhor instruído em minha celeste e divina doutrina. Este discípulo oculto estava muito desejoso de falar com minha querida mãe, por causa do amor que me dedicava. De fato, falou com ela e ela o acolheu com amor. Pediu-lhe que fosse fiel a mim, seu mestre, e procurasse impedir as perseguições dos fariseus contra mim, porque, sendo ele muito estimado, ouvi-lo-iam com facilidade. Recomendou-lhe com particular afeto minha pessoa. Sabia que este discípulo ser-lhe-ia de grande conforto após minha morte, dando sepultura honrosa a meu corpo. Nicodemos, depois de receber conforto e instrução da querida mãe, partiu fortemente inflamado de amor ao Divino Pai, repleto de consolação por ter conversado com ela, muito admirado de sua virtude e da graça divina nela resplandecente e de todos os seus admiráveis atrativos. Este discípulo depois não deixava de entreter-se com grande habilidade com os escribas e fariseus, para que não efetuassem seus malvados desígnios. Procurava com boas maneiras mitigar o furor e o ódio que haviam concebido contra mim. Ficava oculto para poder defender-me, mais livremente e dizer algumas palavras em meu favor. No templo. De manhã fui de novo pregar no templo, onde já se reunira a turba para ouvir minha palavra. Havia ali numerosos escribas e fariseus que queriam expulsar-me e maltratar-me, mas não ousavam por ficarem aterrorizados à minha chegada. A majestade de meu rosto, a gravidade de toda a minha pessoa, infundia aos ímpios grande terror e confusão, por causa da divindade que havia em mim, a qual não se ocultou jamais inteiramente, até chegar a hora decretada pelo Pai em que devia padecer e morrer. De outro modo, se não se
mantivesse oculta, não existiria jamais quem houvesse ousado lançar as mãos em mim. Retiraram-se à parte, portanto, os escribas e os fariseus. Não partiram, sentindo-se forçados a estarem ali para ouvirem minha palavra, a qual possuía também isto de maravilhoso. Atraía para ouvi-la mesmo as almas mais perversas. Era bem grande a dureza e a obstinação dos que não se rendiam à minha voz e à palavra divina. Tais foram aqueles pérfidos que, mais duros do que pedras, jamais quiseram render-se, embora fossem constrangidos a confessar entre si ter minha palavra uma força superior para atrair a si os corações dos que a escutavam. Mas, visto que a paixão e a inveja os dominava e o demônio os atraía, declaravam que eu a fazia por obra do demônio e era um encantador e sedicioso. Quanto me feriam o coração tais injúrias e quanta amargura me causavam. Não há mente que possa chegar a compreendê-lo. Somente eu podia sentir quão grave foi o peso desta injúria, porque só eu tinha conhecimento de minha pessoa e de minha dignidade, seja enquanto Deus, seja enquanto homem. O sermão. Tendo chegado, portanto, ao templo e adorado profundamente o Pai, comecei a pregar à turba, instruindo cada um acerca de como devia viver para observar a lei divina e fazer conhecido o engano em que viviam os fariseus. Falava em parábolas e sob várias figuras, para que a turba simples entendesse melhor. Falava também de modo elevado para confundir a sabedoria dos escribas. Como eles se consideravam muito sábios, dizia-lhes coisas muito elevadas e ocultas. Eles, inteiramente atônitos, diziam entre si: como é possível que aquele homem se encontre tanta ciência? Que tenha talento tão elevado em seu falar, sabendo tão bem discursar? Enquanto diziam isto, pedi ao Pai transmitir-lhes luz para conhecerem a verdade de minha palavra, a fim de que se rendessem e aproveitassem. O Pai não deixava de iluminá-los e de lhes enviar inspirações divinas. Por isso diziam entre si: é possível ser ele verdadeiramente Messias? Enquanto estavam pensando assim, assolava-lhes a paixão da inveja e da soberba. Não queriam submeter-se à minha pessoa por ser eu de nascimento vil. Diziam: é plebeu, tem discípulos vis e pobres. Assim expulsaram a luz e a inspiração divinas. Aderiram à paixão desregrada e às sugestões do demônio, que os atiçava fortemente. Artifícios do demônio. O inimigo infernal decidira fazer-me cair em atos de impaciência e de indignação. Em consequência, ia me procurando e movendo contra mim os fariseus. Fazia com que me perseguissem e odiassem. Este feroz inimigo obrigava ainda o grande desejo de entender e saber se eu era verdadeiramente o Messias. Duvidava, seja por causa da santidade de minha vida e doutrina, seja pelas obras admiráveis que fazia, bem como pela força e o poder que sentia ter eu sobre ele. Por isso, a miúde, quando expulsava os demônios dos corpos dos possessos, esses, ao partirem, exclamavam por boca dos energúmenos: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu lhes impunha silêncio. Por meio disto, o inimigo pretendia conhecer a verdade, para que eu o confirmasse. Dizia: Se for, não negará. Se não é, falo-ei cair em atos de vanglória. Mas nunca pôde conseguir seu intento, pois nunca pôde chegar a saber com clareza se eu era verdadeiramente o Verbo encarnado. Tampouco pôde fazer-me cair naqueles atos por ele desejados, de vaidade, de soberba, de indignação, de cólera e ira contra os meus inimigos. Assim mais se enfurecia e fremia o feroz dragão. Afadigava-se continuamente, atiçando os escribas e os fariseus, juntamente com seus partidários. Procurava infundir em todos ódio contra mim. Não pôde consegui-lo, senão com os escribas e os fariseus, os ministros do templo, os príncipes dos sacerdotes e os juízes, os quais instigava contra mim, sugerindo-lhes numerosas infâmias, a fim de que me prendessem e me matassem.
A guerra que eu lhe fazia tornou-se-lhe insuportável demais, mas bem como a perda sofrida de tantas almas já sob seu domínio. Minha pessoa causava-lhe grande tormento. Todos os demônios experimentavam um inferno duplicado por não poderem usar mais de seu poder de tirania para com os homens, sendo fulminados e cruciados por meu aspecto. Desejo dos fariseus e injúrias. Os escribas e os fariseus estavam, pois, retirados à parte ao ouvirem minha palavra. Mas, como disse, não colheram o fruto dela, por terem as paixões e o demônio demasiado domínio sobre eles. Obstinados no mal, iam pensando sempre em matar-me. Era este seu desejo. O inimigo infernal instigava-os muito a executá-lo. Por isso manifestei seus atentados e o desejo que tinham de matar-me, de morte ignominiosa. Disse-lhes publicamente que lhes fizera grande bem, curando os enfermos, sanando os aleijados, ensinando uma doutrina inteiramente santa e perfeita, e que em troca das numerosas obras boas executadas para eles, e pelo bem praticado em seu favor, queriam matar-me. Vendo-se descobertos, enfureciam-se ainda mais. Respondiam com arrogância, e em vez de caírem em si mesmos e reconhecerem o próprio erro, mais que nunca se obcecavam pela paixão e pelo ódio. A turba, no entanto, confirmava-se progressivamente na fé em minha palavra e mostrava-se cada vez mais devota e afeiçoada. Corria a ouvir-me pregar, vindo de boa vontade para ser instruída, pois era muito ignorante. Eu a recebia com grande amor e caridade e a instruía, jamais demonstrando tédio ou fastio. Sempre no mesmo estilo, era muito afável para com ela. Isto desgostava muito aos fariseus por serem soberbos. Não se acostumavam com gente pobre e simples. Por isso injuriavam-me, dizendo que o fazia para conquistar benevolência e para atrair todos ao meu partido, a fim de que os odiasse a eles e me elegessem rei. Afirmavam ainda que tratava assim familiarmente a turba e os pobres e vis por ver semelhante a eles. Diziam: verdadeiramente conhece-se que é um vil, um plebeu, porque não pode deixar de tratar com seus iguais. Não suceda que nós nos sujeitemos a ele e degeneremos de nossa nobreza, de nosso decoro e autoridade. Fiquemos o que somos e mostremos nossa educação, nosso decoro. Desprezemo-lo em tudo, não fazendo conta alguma de suas obras, nem de sua sabedoria. No fim cederá e sujeitar-se-á a nós, ou retirar-se-á, vendo que não lhe damos importância, pois é um soberbo. Não poderá suportar por muito tempo ver-se desprezado por nós. Finge humildade e mansidão. Exalta estas virtudes em suas prédicas, porque pretende que nos humilhemos e nos sujeitemos à sua doutrina. Esse homem possui toda a astúcia e toda a maldade. Durante todo o tempo de sua vida esteve retirado em casa. Não tratou com ninguém. Aplicou-se a aprender, a fingir, a cobrir com bons pretextos a soberba e a pretensão. Como está ciente de ter belo aspecto e espírito penetrante, pretende ser honrado e sobressair entre os demais. Repleto de soberba, chama-se Filho de Deus, pretendendo que o recebamos qual Messias. Viveu retirado. Não há dúvida de que ele, em seu retiro, teve comércio com o demônio. Dele aprendeu tal ciência e por obra sua opera tais milagres. Isto é muito provável, pois percebe-se que todo o seu empenho está em tratar com os pecadores. Finge santidade, ensina-a também aos seus discípulos para poder enganar melhor a gente. Tudo isto diziam entre si contra mim e tinham-no por certo. Procuravam mesmo persuadir a turba. O demônio obcecava-os de maneira que lhes parecia verdadeiro tudo o que lhes sugeria. Eram, no obstante, também iluminados pelo Divino Pai pelas palavras que ouviam de mim. Mas a estas luzes superiores eles sempre as expulsavam. Jamais quiseram render-se à verdade. Diziam, pois, de vez em quando entre si:
Ah, se pudéssemos despojá-lo da amabilidade do aspecto, da graça e beleza de seu rosto, certamente não atrairia tanto povo. Seus atrativos são verdadeiramente maravilhosos. A graça de sua fala arrebata os corações. Seus olhares incitam amor. Nós, se não fôssemos mais do que fortes, não poderíamos deixar de amá-lo e segui-lo. Nestes discursos, cada um expressava o que experimentava ao ouvir-me argumentar e ao olhar-me. Concluíam: tudo nele é graça, tudo é beleza. Mas não convém a nosso decoro submeter-nos a ele. É vil em demasia, é plebeu, é arrogante. Opõe-se a todas as nossas ações. Oxalá nunca nos sujeitemos a ele. Afugentavam de si o bom sentimento que começava a surgir em relação a mim, quando falava de meus atrativos, de minha graça e beleza. Quanta pena causava ao meu coração, esposa minha, esses pérfidos obstinados ao difundirem tamanho mal a respeito de mim e do modo em que estava retirado em casa de minha querida mãe, tratando com o pai acerca da obra da redenção e da salvação eterna deles e pedindo-lhe todas as graças e todo o bem possível a uma criatura. Eles julgavam-me tão mal quanto amargura experimentei por causa destas imposturas e ao ver que de tudo o que havia operado e operava para o seu bem, tiravam matéria para piorarem, convertendo a medicina salutar em veneno mortífero. Via depois que muitos dos meus irmãos assemelhar-se-iam a esses pérfidos e obstinados hebreus. Conhecendo a verdade, confessá-la iam com os lábios, enquanto pelas obras estariam sempre duros e obstinados. Devido às várias espécies de respeito humano, abster-se-iam de agir bem, resistindo às luzes e à graça, e executando aquilo que a paixão desregrada e o demônio lhes sugeririam. Esses aumentavam muito minha pena e minha dor, porque, persuadidos da verdade, seguem a mentira. Sentia o mais profundo pesar, porque se tornavam dignos de maiores castigos. Por isso, supliquei ao Divino Pai, desse-lhe sua potente graça, a fim de que sigam e abracem a verdade bem conhecida por eles. Vi que o Pai não deixaria de conceder-lhes a dita graça. Vi que bem poucos a aproveitariam. Em consequência, pedi ao Pai com maior ardor dirigir-lhe novas e repetidas súplicas, a fim de que lhes desse ajuda mais potente e mais claras luzes. Para obter a dita graça, ofereci ao Pai todas as minhas obras tão santas, e bem de seu gosto e comprazimento. O Pai prometeu-me quanto lhe pedia. Vi que muitos daí retirariam proveito. Alegrei-me e rendi graças ao Divino Pai. Experimentei, no entanto, grande amargura ao ver que haveria quem abusaria mesmo de tal nova graça e permaneceria na dureza e obstinação. Breve demora em Jerusalém. Terminada minha prédica, demorei-me no templo para satisfazer e consolar a todos os que se aproximavam de mim de boa vontade. Fiquei assim durante alguns dias em Jerusalém, para instruir a turba e dar a todos exemplos de minha vida santa e perfeita, bem como para consolar minha querida mãe, entretendo-me a miúde com ela em santos colóquios. Após deter-me deste modo por algum tempo, consolando a todos, instruindo-os, operando numerosos milagres e devolvendo a saúde aos enfermos, conduzidos a mim, parti de novo para ir pregar na Galiléia, onde muitos me esperavam, tendo aqueles povos saboreado já a minha doutrina, desejavam ter-me de novo entre eles. Exortação à esposa. Eu te advirto, esposa minha, a estares bem atenta ao agir. Quando conheceres o bem, segue-o. Não te deixes vencer pelo amor próprio, nem por outra paixão, nem pelas sugestões do inimigo, porque te tornarias muito odiosa e culpada diante do Divino Pai. Dá, pois, lugar em ti à graça e às luzes divinas, e conhecendo a virtude e o que é mais perfeito, abraça-o. Executa prontamente o que vires querer o Divino Pai de ti. Assim te tornarás cada vez mais digna de seu amor e de sua graça.